Salve, salve galerinha, professor Rômulo na área com mais uma aula de física para vocês. Nessa aula de hoje nós vamos falar sobre movimento circular uniforme. Bem, o movimento circular uniforme é um movimento muito importante, tá certo? Ele descreve aí situações cotidianas, desde o ventilador ligado, tá certo? Até o movimento de rotação da Terra, beleza? Então, aqui nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre o que é este movimento circular uniforme, tá? O que define ele. Nós vamos falar sobre período e frequência. Vamos falar sobre as grandezas angulares, espaço e velocidade. Tranquilo? Então, bora lá para a aula. Então, pessoal, aqui nós temos uma circunferência. Essa circunferência tem um raio R, beleza? E ao longo desta minha trajetória circular, eu tenho um ponto que está girando aqui com uma velocidade angular. Vamos aqui tomar alguns pontos, tá? E analisar a velocidade nesses pontos em questão. Tá aí, peguei aí 4 pontos. Então, este meu objeto ele vai ter uma velocidade tangencial e vai contornar a minha circunferência. Então, olha só, lembrando que estou falando aqui de velocidade tangente, né? Isso quer dizer o seguinte, que a velocidade, nesse caso, para o movimento ser circular, uniforme, a velocidade vai ter o seu módulo constante. Então, pessoal, nós desenhamos aí a velocidade V, aqui eu vou chamar de V1, V2, V3 e V4, tá certo? Bem, para que eu fale em um movimento circular uniforme, o módulo da velocidade dessa partícula que está girando na minha trajetória circular, ela vai ser constante no decorrer do tempo, beleza? Ou seja, nós vamos ter que o módulo V1 vai ser igual ao módulo de V2, que vai ser igual ao módulo de V3, que vai ser igual ao módulo de V4, que eu vou simplesmente falar que isso aqui é V em módulo, e aí eu vou tirar a setinha para indicar que eu estou falando simplesmente do módulo da velocidade. Beleza? Então, isso aí é o que vai definir, então, o nosso movimento circular uniforme. Bem, quando nós falamos de movimento circular uniforme, tem duas coisas que nós precisamos definir. A primeira é a ideia de período. Nós vamos representar o período por um T maiúsculo, tá? E o que é este período? O período vai ser o tempo que a minha partícula vai gastar, tá certo? Ela sai aqui dessa posição que eu vou chamar aqui, ó, P1. Vai ser o tempo que ela vai gastar para sair de P1, dar a volta na minha circunferência e retornar ao mesmo ponto P1. Beleza? Então, isso aí é o meu período. Outra coisa que nós precisamos ter em mente é a ideia de frequência. Nós vamos representar a frequência pela letra F. E o que é a frequência? A frequência é o número de voltas que a minha partícula faz em volta da minha trajetória circular num determinado intervalo de tempo. Beleza? Então, isso aí define a frequência. O período e a frequência se relacionam,
Tá? Existe uma relação entre os dois. Então, a frequência F vai ser igual ao inverso do período, 1 sobre T. Ou você pode falar que o período é igual ao inverso da frequência. Isso aqui é importante que você saiba definir, beleza? E diferenciar uma coisa da outra. Bem, qual é a unidade de medida de cada um? A unidade do período é segundo, lá no Sistema Internacional. E a unidade da frequência é chamada de Hertz, tá? Ou eu posso definir também frequência como a unidade de segundo a menos 1. Esse segundo a menos 1, nós vamos chamar ele de Hertz. Existem outras formas de falar da frequência, como RPM, que são rotações por minuto, RPS, beleza? Então tem outras formas, mas para o Sistema Internacional nós vamos trabalhar a frequência em Hertz. E aí fica uma proporção aqui importante para vocês. 60 rotações por minuto, 60 RPM, equivale a 1 Hz, beleza? Então, isso aqui pode auxiliar a gente na hora que tiver um problema em que a minha frequência está em RPM e eu preciso transformá-la para Hertz. Então, definimos aí a ideia de frequência e período. Agora vamos falar sobre as grandezas angulares, vamos falar sobre o espaço angular e velocidade angular. Porque se essa partícula, né, está girando ali em torno, ela tem uma velocidade tangencial v, essa velocidade nós vamos chamar de velocidade linear, beleza? E eu quero saber qual é a velocidade de giro, a velocidade angular. Então, vamos lá. Então, pessoal, tomando aqui mais uma vez a nossa circunferência, imagina que eu tenho aqui uma partícula que está no ponto de origem, tá? Então aqui é a origem dos espaços. E aí ela sai da origem e vai até um determinado ponto, aqui que eu vou chamar de ponto P. E ela gasta aí um certo tempo T para sair da origem e chegar até este ponto P. Então, ela vai, né, aqui andando no sentido anti-horário, ela sai aí descrevendo um arco que vai ser dado por um ângulo com relação à origem. Então, vamos desenhar aqui a posição da minha partícula em P, beleza? Ela andou aqui um ângulo que eu vou chamar, usando essa letra grega, φ. Ela descreveu aí um arco da origem até o ponto P, que eu vou chamar aqui de S. Então, escreveu o marco S. E aí eu quero relacionar o ângulo φ e o arco S descrito aí pela minha partícula. Beleza? Então, nós vamos definir esse espaço angular ou fase φ, tá? Que vai corresponder ao arco da trajetória, que sai da origem e vai até o ponto P. Beleza? A medida desse ângulo, nós vamos ter que tomá-la em radianos e vai ser dado da seguinte forma. O ângulo φ vai ser igual ao arco S dividido pelo raio R da minha trajetória. Daqui nós tiramos, então, que S vai ser igual ao ângulo φ multiplicado pelo raio R. Beleza? Primeira relaçãozinha aí importante. Pessoal, este ângulo vai ser medido em radianos, que é a medida de ângulo para o Sistema Internacional. E como é que a gente define o radiano?
A definição do radiano é a seguinte. Um radiano ele é definido quando o meu arco S tem o mesmo tamanho do raio R. Essa é a definição do radiano. E nós vamos ter uma proporção para transformar ângulos que estão em graus para radianos, né? Nós já estamos acostumados demais a trabalhar com o ângulo em grau, porém, aqui nós vamos ter que trabalhar em radianos. E como é que a gente faz a transformação de graus para radianos? Então, vamos colocar aqui a proporçãozinha. Para fazer essa transformação, você vai pegar o π radiano, e este π radiano é equivalente a um arco de 180 graus. Esta relação aqui é importante e fundamental que você saiba, porque muitos dos problemas vão trabalhar em radianos e você vai precisar fazer a conversão caso o ângulo seja dado em graus. Beleza? Então, esse aí é o nosso espaço angular. Agora, para fechar, nós vamos falar sobre a velocidade angular, tá certo? Então, vamos lá. Agora nós vamos falar sobre a velocidade angular média, beleza? Então, para definir a velocidade angular média, eu vou pegar uma partícula que está girando aqui ao longo da minha trajetória circular. Vou chamar este ponto aqui de P1, e a minha partícula está aqui no instante de tempo T1, e aí ela vai girando aqui, chega aqui nesta nova posição que eu vou chamar de P2, no instante de tempo T2. Vamos definir então aqui o raio da trajetória para indicar a posição que a partícula estava no começo do movimento e aqui no instante de tempo T2. Está aqui a posição em P1, está aqui a posição em P2. Esta minha partícula está com relação à origem, então eu vou tomar aqui o ângulo sempre no sentido anti-horário, tá? Então eu tenho aqui um ângulo que eu vou chamar de φ1. Este ângulo sempre tomado aqui com relação à origem, beleza? E quando o tempo marca T2, está aqui o meu novo ângulo φ2 para o tempo T2. Pessoal, se nós lembrarmos lá da definição de velocidade média, tá? Vou colocar aqui para a gente relembrar, porque nós vamos associar a velocidade angular média, vai ser uma equação muito parecida com a velocidade média. Vamos escrever aqui, o que era a velocidade média? Velocidade média era a relação entre duas posições, no caso aqui, linear, em relação ao tempo, beleza? Isso aqui, então, nós chamamos de ΔS sobre ΔT. Então, aqui nós vamos fazer algo análogo, só que para diferenciar a velocidade linear de velocidade média, eu vou usar outra letrinha para descrever. Eu vou usar a letra grega ômega, né, que parece um W aqui. Então, isso aqui vai representar a minha velocidade média, né, angular. E vai relacionar o quê? Aqui eu estou variando ângulo. Então, eu vou escrever φ2 menos φ1. Estes ângulos estão variando em função do tempo. Então, aqui, T2 menos T1. Então, observa que é muito parecido a forma de escrever, né? Eu estou usando símbolos diferentes aqui só para indicar que eu estou trabalhando em uma trajetória circular. Então, nós podemos escrever a velocidade angular média como sendo a variação do ângulo em função do tempo. Percebe aí como é muito parecido uma coisa com a outra?
Beleza? Então, essa é a definição de velocidade angular média. Agora, pessoal, para fechar, eu vou mostrar uma relação entre a velocidade linear v, entre esta velocidade aqui, e a velocidade angular ômega. Tá? Então, existe uma relação entre essas duas velocidades. Caso eu queira transformar de uma para outra, a gente vai ter uma relação para essas duas velocidades, beleza? Então, pessoal, como nós temos que delta φ, né, a variação do ângulo, pegando da definição do ângulo, seria a variação do meu arco dividido pelo raio da trajetória. Daqui nós temos a descrição que o ΔS, seria a variação do arco, vai ser igual à variação do ângulo vezes o raio da minha trajetória. Beleza? Se nós dividirmos isso aqui por uma constante, e que nesse caso essa constante que eu vou dividir aqui é o tempo, nós vamos obter o quê? Posição variando em função do tempo. Aqui eu tenho a minha velocidade linear. Ângulo variando em função do tempo. Aqui eu tenho a minha velocidade angular. O raio da trajetória é constante, então ele não varia em função do tempo. Fica simplesmente o R aqui. Então, dessa forma, nós construímos aí uma relação entre a velocidade linear, tá? Que é aquela em que o objeto vai em linha reta, com a velocidade angular, beleza? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima aula.